A eleição passou, Guilherme Boulos perdeu em São Paulo com uma diferença esmagadora de votos para o Ricardo Nunes e parece que alguém vai ter que pagar o preço por isso. E adivinha, vai sobrar para o Tarcísio de Freitas, hein? Só porque o cara respondeu uma pergunta de um repórter no momento da votação em São Paulo, onde o assunto era o salve do PCC que teria sido interceptado de presídios por parte de organizações criminosas, indicando que algumas pessoas votassem em Guilherme Boulos. E essa resposta vai ser interpretada como crime eleitoral. Dá só uma olhada como foi o contexto da pergunta feita para o Tarcísio e a resposta que ele deu. Houve interceptação de conversas, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma na eleição. Qual era o candidato, prefeito, que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar em São Paulo? Boulos. Alguns especialistas, que provavelmente têm um lado, afirmam que essa declaração pode ter mudado o rumo das eleições de São Paulo e que o governador não poderia ter dito isso com as urnas abertas no horário de votação. O posicionamento do governo do estado diante dessa declaração que foi feita no momento da votação aqui na cidade de São Paulo. Começa Venceslau. Vai lá, Pedro. Olha, o governador ele não se pronunciou depois disso oficialmente, mas pessoas ali próximas dizem que ele foi perguntado e respondeu, que faltou ali uma malícia para o governador naquele momento, porque de fato ele poderia ter deixado para dar essa declaração depois das urnas terem sido fechadas. Porque agora pode acontecer um desdobramento jurídico disso, né? Ele pode ser, os especialistas dizem isso, os advogados eleitoralistas, ele pode ser acionado na justiça eleitoral, pode em última instância até ter os seus direitos políticos questionados, ele pode sofrer as consequências de ter feito essa declaração. O pior, o secretário nacional de Justiça disse que a Polícia Federal não tem nada no radar da Polícia Federal de influência do crime organizado na eleição. O TRE de São Paulo, quando foi acionado aqui pela CNN, respondeu que também não recebeu nenhuma denúncia. Então ficou apenas uma declaração unilateral por parte do governo do estado de São Paulo, do governador, de uma investigação que teria sido feita pela Polícia Civil aqui de São Paulo, sem o respaldo de outras forças policiais, sem o respaldo e a retaguarda de uma notificação para a Justiça Eleitoral. Ficou uma declaração do dito pelo não dito, pelo menos por enquanto. E ainda que tivesse existido, que existe esse bilhete, não justifica que o governador mencione isso com as urnas abertas, podendo influenciar o resultado da eleição. O fato interessante é que essa notícia sobre o salve do PCC indicando votos em Boulos já tinha sido noticiada um dia antes das eleições e todo mundo já sabia das notícias. O pessoal tá dando um chilique danado falando que uma pessoa que representa o governo do estado de São Paulo e exerce a função de governador não poderia ter falado isso, não poderia ter dado essa declaração. Mas ninguém lembra de quando Lula de fato cometeu crime eleitoral, quando subiu no palco, fez o discurso do Dia do Trabalhador e pediu à população de São Paulo que votasse no Boulos, assim, na cara limpa. Eu vou até deixar um trecho aqui para você relembrar. Agora eu quero apresentar um companheiro que não é ministro, mas que está aqui, companheiro Boulos. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo
Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Diante disso, algumas pessoas estão preocupadas porque o Tarcísio tomou um lado e estavam com o adesivo do Ricardo Nunes colado no peito e apenas respondeu uma pergunta que já tinha sido noticiada e que envolvia o nome do Guilherme Boulos. A ministra Carmen Lúcia, inclusive, deu um pronunciamento e deu uma resposta curta e objetiva, falando que a justiça tem prazo curtíssimo e a resposta será dada muito em breve. Dá só uma olhada. País que faz uma eleição de 5.569 municípios num dia, de 8 da manhã, horário de Brasília, até às 17 horas, que consegue 4 horas depois de dar o resultado das eleições, ou como hoje, 2 horas e 15 minutos depois, dar o resultado que a Justiça Eleitoral não está cumprindo a sua função, é realmente e muito longe num pensamento, eu acho. Mas, de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urnas com 102 candidatos e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Fosse um país onde ficam meses ou semanas para dar notícia, eu acho que até seria razoável essa ilação de que fica a impressão, esta é uma impressão realmente que eu acho que não tem nenhum embasamento. Nós estamos dando o resultado de uma eleição de 33 milhões de eleitores nas urnas, 2 horas e 15 minutos depois do início do fechamento das urnas. Acho que realmente um caso significa apenas um atestado do êxito da Justiça Eleitoral. Um caso de 51 municípios com mais de 30 milhões de eleitores, convenhamos que é uma justiça que funciona muito bem. Bom, hoje em dia no Brasil, dar opinião é crime, dependendo de quem e o que sobre quem você vai falar. Mas mesmo assim, eu vou arriscar dar a minha opinião aqui brevemente, falando sobre o que eu acho disso. Eu acho que se o Guilherme Boulos tivesse ganhado as eleições para prefeito, não estaria tendo toda essa perseguição ao Tarcísio após a eleição. Ou talvez até tivesse, já que se trata da esquerda. Outro ponto que acabamos de ver e que se confirmou mais uma vez é que não é o que se faz, e sim quem faz. Porque já vimos crimes graves sendo cometidos por pessoas de esquerda e nada foi feito. Nenhuma punição sequer. Agora, falar sobre um assunto que surgiu às vésperas da eleição e que já havia circulado por toda a internet e televisão sobre uma pessoa que só porque é da turma deles, não pode. É considerado um crime gravíssimo e passível de punição.